Então vamos iniciar a nossa reunião pedindo cada vez mais força, determinação, alegria, progresso na nossa vida, no nosso entorno, nas pessoas, que as pessoas sejam mais felizes, que nós temos mais tolerância e compreensão, mais diálogo, mais fraternidade. Nós precisamos, isso é uma missão que nós temos que cumprir, a fim de desenvolver o Brasil de forma mais relevante no mundo, de forma mais satisfatória. Peço então a proteção e o amparo aos espíritos do bem, aos espíritos superiores que não conduzam sempre às melhores atividades, aos melhores pensamentos, às melhores atitudes diante dos nossos desafios do dia a dia. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos pedir então uma mensagem de reflexão nesse dia de hoje. Caiu aqui para nós sobre a paciência. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflitais, pois quando sofrerdes mal, bendizei ao contrário o Deus Todo-Poderoso que vos marcou pela dor neste mundo para a glória no céu. A dor é difícil da gente se livrar dela. Às vezes a gente não consegue, tanto uma dor espiritual quanto a dor material, que pode vir de vários modos. Mas tu tem que ter fé de que aquilo é uma situação, uma circunstância que todas as pessoas vão vivenciar. Então você tem que ter paciência para superar essa dor neste momento e cada dor que chegue na tua vida, das diferentes formas possíveis, porque é algo constante na vida material. Sede pacientes. A paciência é também uma caridade, e deveis praticar a lei da caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade, que consiste na esmola dada aos pobres, é a mais fácil das caridades, mas há uma bem mais penosa e, consequentemente, mais meritória: perdoar aqueles que Deus colocou sobre o nosso caminho para serem os instrumentos dos vossos sofrimentos e colocar a nossa paciência à prova. Então, aqui ele fala de circunstâncias e de pessoas, que a gente tem que ter uma paciência redobrada, mas não é para se sujeitar a nada. Tu vai colocar uma posição, mas tu não pode se prejudicar para o outro, mas tu tem que ter paciência, né, com aquelas pessoas e com aquelas circunstâncias que estão lhe prejudicando, mesmo de forma injusta, né, ou de forma injustificada. Então por isso que ele diz que muitas vezes tu vai ter que sempre tentar tratar essas situações com paciência. A vida é difícil, eu o sei. Ela se compõe de 1000 nadas, que são picadas de alfinetes que acabam por ferir. Mas é preciso considerar os deveres que nos são impostos, as consolações,
e as compensações que temos por outro lado. E então veremos que as bênçãos são mais numerosas do que as dores. O fardo parece menos pesado quando se olha para o alto, do que quando se curva a fronte para o chão. Então, é isso mesmo. Então, a vida é difícil e essa dificuldade ela vem por todos os lados. Não interessa se tu é rico, se tu é classe média, se tu é pobre. Não importa. Ela vai chegar por todos os lados. Então, mas tu tem que tentar usar essa paciência para superá-las. Porque se tu for calcular as bênçãos ou as coisas boas na tua vida mesmo, numa situação difícil hoje em dia, ou há muito tempo, tu vai ver que muitos benefícios lhe foram concedidos. Às vezes a gente não enxerga. Muitas pessoas, principalmente aquelas pessoas mais egoístas, não conseguem enxergar. Ela acha que todo mundo tem deveres com ela e ela acha que ninguém faz nada de bom. E às vezes são as mais beneficiadas, mas são ingratas diante dos benefícios que recebem. Então, tu tem que manter o teu pensamento, na superação, no pensamento concentrado nas coisas boas que tu vivenciou até aquele momento, a fim de superar essas barreiras. Por isso que ele diz, e isso é uma questão mental, por isso que ele diz, olhe para o alto, não olhe para o chão. Ou seja, a pessoa tem que refletir sobre isso. Coragem, amigos, o Cristo é o vosso modelo. Ele sofreu mais do que qualquer de vós e não tinha nada a se censurar, enquanto que vós tendes vosso passado a expiar e vos fortalecer para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede cristãos. Essa palavra encerra tudo. Então, tu tem que refletir sobre as pessoas que tu conhece na tua vida que passaram por dificuldades tremendas e conseguiram se superar, muitas delas fazendo coisas boas. É incrível isso, a dificuldade que algumas pessoas enfrentaram e mesmo tendo uma vida humilde, elas conseguiram superar, mesmo que sofrendo, todos os obstáculos mais imediatos e sensíveis que apareceram para essas pessoas. Muitas vezes sem amparo e sem ajuda. Olha que força que as pessoas tiveram. Porque elas tinham valores. E as pessoas que carregam valores como a paciência, elas tornam a sua realidade melhor e a realidade do mundo melhor. Então era isso. Até se pode comentar mas a gente encerra esse título da paciência por aqui. Então é só tu refletir sobre as pessoas que tu conhece que superaram. Pergunta as histórias para ela, é bom isso aí. Faz bem. Pergunta para as pessoas, me fala sobre a tua vida, o que aconteceu contigo. É uma forma de caridade também. E um aprendizado muito importante. Não nos abandoneis à tentação, mas livrai-nos do mal. Dai-nos, Senhor, a força de resistir às sugestões dos maus espíritos que tentarem nos desviar do caminho do bem
em nos inspirando os maus pensamentos e também as pessoas. Tanto os espíritos podem te dar maus pensamentos como as pessoas. Tenha cuidado com isso. Mas somente nós mesmos, espíritos imperfeitos encarnados sobre esta terra, para espiar e nos melhorarmos. A causa primeira do mal está em nós e os maus espíritos não fazem senão aproveitar nossas tendências viciosas, nas quais nos mantém para nos tentar. Então, o espírito mau ele te usa todas as imperfeições, os defeitos que tu tem e as circunstâncias que ele pode se aproveitar para te induzir, provocar com que tu cometa o mal contra alguém e contra ti mesmo. Eles são oportunistas. Às vezes a pessoa está com a cabeça com muita raiva. E isso é um alimento poderoso para que as más influências venham a te prejudicar na tua jornada. Cada imperfeição é uma porta aberta à sua influência, ao passo que nada podem e renunciam a toda tentativa contra os seres perfeitos. Tudo o que poderíamos fazer para os afastar é inútil, se não lhes opusermos uma vontade inabalável no bem. Se não lhes opusermos uma vontade inabalável no bem. Então, se vem uma palavra ruim, uma palavra de uma pessoa, uma influência ruim, tu tem que bater, estou pensando de maneira errada. Esse pensamento não é bom. Não quero, não admito isso aí. Vou seguir um caminho de bem. E uma renúncia absoluta ao mal. É, pois, contra nós mesmos que é preciso dirigir os nossos esforços, e então os maus espíritos se afastarão naturalmente, porque é o mal que os atrai, enquanto que o bem os repele. Então, muito bonito isso aqui, uma reflexão importante que a gente tem que fazer sobre essas palavras. Mas já é autoexplicativo. Vamos encerrar esse evangelho. Muito obrigado, que assim seja. Eu peço energia, disposição, vontade, alegria e disposição para enfrentar todos os obstáculos a quais eu me propus nessa jornada. Muito obrigado, que assim seja.